Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia. Estamos aqui para mais uma aula e dessa vez vamos tratar do tema industrialização. Tema bastante pertinente, importante, que você vai encontrar aí com frequência nos vestibulares e também no contexto aí dos seus simulados e no seu ano letivo, ok? Vamos falar um pouco então sobre industrialização, o que é industrialização. Nada mais é do que o processo que vai transformar a matéria-prima em um produto através de um processo que nós chamamos de maquinofatura. Então, o que você tem que entender? A maquinofatura é algo mais recente, a partir das revoluções industriais. Então, antes de mais nada, nós temos que entender como os produtos eram produzidos ao longo da história da humanidade, né? Então, é importante você entender aí o que é esse processo de industrialização, entender que esse processo ele é oriundo do que nós chamamos de maquinofatura, onde essas máquinas, através de uma fonte de energia, vai realizar a produção desse produto, tá? Nem sempre foi assim, né? Muito antes das revoluções industriais, nós tínhamos os produtos sendo feitos na forma de artesanato, então todas as etapas da produção, desde da matéria-prima até a confecção final, era feita por uma pessoa, ok? Isso é artesanato. À medida que você tem uma certa divisão social do trabalho, você já entra num processo que nós chamamos de manufatura, né? A imagem mostra isso para você, você vê aí as pessoas já realizando a etapa da produção de um produto. Aqui ainda não tínhamos a maquinofatura, os equipamentos eram rudimentares, e a partir da primeira revolução industrial, então, entramos no processo que nós chamamos de maquinofatura, né? Dividindo essas revoluções em 3 ou 4 revoluções, aí você já tem as máquinas já participando do processo produtivo, tá? Então é importante nós entendermos essas etapas aí do desenvolvimento, da produção, tá bom? Então, vamos dar uma observada aqui nos tipos de indústrias, né? Então, o que você tem que entender? Existem tipos de indústrias. São 3 os tipos de indústrias na divisão do processo industrial. Primeiro, nós temos as indústrias de bens de produção, que são essas indústrias de base, nós chamamos de indústrias que vão transformar a matéria-prima, vão explorar, elas são extrativistas e vão, de certa forma, também transformar a matéria-prima, né? Então, são indústrias que vão produzir desde do ferro até a siderurgia, a bauxita, transformar ele em alumínio, vai fazer chapas de ferro e por aí vai, tá? Esse seria o primeiro tipo de indústria. Segundo tipo de indústria, observe aí na tela do seu computador, vai ser as indústrias de bens de capital. Alguns gostam de colocá-la junto aqui, mas essas são as indústrias pesadas, né? Essas são as indústrias que vão fazer máquinas e equipamentos, tanto para esse segmento aqui, quanto para esse segmento de indústria de bens de consumo. São indústrias que vão fazer peças, ferramentas, lubrificantes, máquinas, enfim, tá? Então, ela ou pode se situar próximo às indústrias de bens de produção, que são pesadas. Normalmente, essa aqui está próxima à matéria-prima, beleza? Ou elas vão se situar próxima das indústrias de bens de consumo, que aí essas indústrias de bens de consumo, elas podem ser duráveis, podem ser semi-duráveis e pode ser não duráveis, tá? Esse tipo de indústria aqui vai estar mais próximo do mercado consumidor, tá? Então, interessante a gente entender isso. São indústrias que vão fazer automóveis, eletrodomésticos, vestuários, né? Importante entender a interdependência entre elas. As imagens mostram isso para você. Indústria de bens de consumo durável, automóvel, semidurável, roupas, não durável, alimentos, por aí vai, tá? Então, importante nós sabermos identificar as indústrias de base, né, as indústrias de bens de capital intermediárias e as indústrias de bens de consumo, também conhecida como indústrias leves, tá? São as indústrias que são leves. E aí as indústrias de bens de capital, elas vão estar próximas a essas áreas industriais aí. Tudo bem? Bacana? Legal.
Então, vamos ver agora os fatores locacionais das indústrias. Então, toda indústria ela vai buscar alguns fatores que são importantes para a produção, né? Então, ela vai buscar, ela pode se situar próximo de fonte de energia, vai buscar se instalar onde existe matéria-prima, onde você tem mão de obra, e essa mão de obra pode ser barata ou mão de obra qualificada, vai buscar meios de transportes, né? Olha que bacana. Vai se instalar próximo do mercado consumidor, vai se instalar próximo de centros de pesquisa, para que possa utilizar dessas informações e produzir, vai buscar incentivos fiscais, vai buscar ausência de legislação ambiental, vai buscar presença de água, vai buscar governos que vão incentivar, através da política, a sua instalação. Então, existe um universo aí de fatores locacionais que são importantes para o surgimento das indústrias, né? Então, no mundo, você vai ter algumas regiões que têm esses fatores e propiciou o desenvolvimento industrial. Nos Estados Unidos, nós vamos ver isso, no México, aqui na regiãozinha sudeste do Brasil, ali entre Montevidéu e Buenos Aires, a própria África do Sul, a região do Cairo, essa regiãozinha sudeste da Austrália, né, a região das zonas econômicas especiais na China, no Japão, na própria Índia, né? E essas regiões aqui, que são algumas das regiões mais importantes da industrialização no mundo, do continente europeu, que vai desde a Itália, passando pela Inglaterra, França, Alemanha e a própria Rússia. Essas são as principais concentrações industriais no mundo, né? Aqui a gente faz uma classificação entre países como áreas centrais do desenvolvimento industrial, os mais ricos, a industrialização mais madura, tá? Antigos países socialistas que promoveram também o desenvolvimento industrial, e indústrias mais recentes, né? China, Brasil, México, enfim, tá bom? E países de industrialização menos avançada, alguns deles, em sua grande maioria, no continente africano, certo? Vamos passar a observar agora, então, as formas de articulação entre as empresas, né? O que você tem que entender? As indústrias tentando monopolizar, se valer do poderio econômico, elas se organizam de formas que tentam concentrar o capital, tá? Então, você tem três formas disso acontecer: ou são os cartéis, ou são os trusts, ou são as holdings, né? O que seriam aí os cartéis, né? São empresas do mesmo ramo de atividade que se associam para dividir o mercado segundo os seus interesses. Então, você tem uma empresa X, uma empresa A, B, C e D, e aí você desenvolve acordo de preço, por exemplo. E aí você fecha um monopólio e o consumidor não tem acesso à queda dos preços pela concorrência entre as empresas. Isso não pode acontecer segundo a lei de mercado, né? Por isso que existem algumas medidas antidumping que tentam eliminar isso. Uma outra forma de articulação entre as empresas é o trust. Então, o que elas fazem, né? Elas criam um conglomerado único aqui, ó. Através da compra, você tem a compra de uma empresa A compra a empresa B, C e a D e cria um trust, né? E aí você tem aí praticamente esses acordos aí. Aqui vale a pena a gente já estabelecer, pode surgir a ideia do que é um oligopólio. Monopólio seria quando, num cartel, monopólio é quando uma empresa sozinha domina um ramo de atividade. Quando as empresas se organizam para promover um processo de dominação do mercado, nós chamamos de oligopólio, tá? Então, bem legal isso aí. E aí nós temos as holdings, né? Que são empresas, centros financeiros que acabam controlando, do ponto de vista acionário, várias empresas, né? E domina a economia mundial. Peguemos a Mitsubishi. Mitsubishi faz desde lápis até turbinas de avião, automóveis. Então, é uma holding, uma empresa polvo que acaba se disseminando e controlando, acionariamente falando, várias empresas, tá? Então, é importante entender a diferença entre os cartéis, os trusts e as holdings, tá bom? Legal? Bom, aqui a gente termina essa primeira parte de industrialização. Espero que você tenha aprendido. Fico feliz pela sua participação. Obrigado, sucesso e até a próxima.